Começou. Bom dia aos irmãos, uma satisfação mais uma vez aqui com vocês. O Ricardinho pediu para que eu pudesse substituir um pregador que não pôde assumir o púlpito hoje. Aí eu vim com toda satisfação, né? Mesmo que já estava programado para vir hoje aqui, e ele pediu para que eu pregasse, e aí não teve como recusar. Amém. Que Deus nos abençoe e abençoe todos os irmãos que vieram hoje aqui. Amém. Eu vou comentar, né, fazer algumas considerações a respeito do que está no livro de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20. É um assunto que ele está alinhado com o que foi estudado hoje na lição da escola bíblica, que é a questão da salvação. Como é que Deus vai salvar os que haverão de herdar a vida eterna? E aí Jesus Cristo, numa parábola, ele nos traz alguma lição a respeito do método de Deus para a salvação da humanidade. E tem algumas coisas que são extremamente interessantes nesse processo de salvação do homem por Deus. E Jesus Cristo, então, ele inicia a parábola dizendo o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então ele comparou o reino dos céus a essa ação desse pai de família, que tinha uma fazenda, uma propriedade rural, que precisava de trabalhadores, e esse dono de fazenda, proprietário rural, sai de manhã procurando trabalhadores para a sua propriedade. Hoje nós não vemos mais isso, né? Mas quem já teve a oportunidade de morar no interior, o trabalho diário de pessoas na lavoura, né, nas propriedades rurais, era muito comum. Eu fui criado até os 8 anos de idade num sítio lá no Mato Grosso do Sul, e era comum na época de colheita, na época de plantio, os meus tios contratarem um monte de trabalhadores avulsos. Eles vinham e trabalhavam apenas o dia, aí ganhavam pelo dia trabalhado. Isso era muito comum. Hoje, na cidade grande, as diaristas, né, são as mulheres que vão para as casas de famílias, trabalham o dia todo e são remuneradas por isso. Mas no interior, em algumas cidades, em algumas situações, ainda acontece o trabalho diário. E o reino de Deus, Jesus Cristo, assemelha a esse tipo de trabalho. Então, Deus, ele é colocado na condição de um pai de família, que saiu e foi procurar trabalhadores para a sua vinha, para a sua lavoura. E ele encontra, né? Quando alguém sai para buscar a gente para trabalhar, acaba encontrando. E aqui nos diz que ele encontra algumas pessoas dispostas a trabalhar, a partir do versículo 2, e ele combina com essas pessoas um denário por dia, um valor por todo dia de trabalho. E esse valor é um denário, que era a moeda que existia no tempo que está sendo mencionado essa parábola. E ele encontrou algumas pessoas, combinou: vocês vão trabalhar durante todo o dia lá na minha propriedade, e ao final do dia cada um vai ganhar um denário. E a parábola continua. E ele precisava de mais gente para trabalhar. E ele continuou procurando. E aí, pela hora terceira, né, a Bíblia ela usa um horário diferente do nosso horário de 24 horas. Esse horário terceiro, né, essa hora terceira, seria mais ou menos 9 horas da manhã. Então ele contratou alguns outros trabalhadores às 6 horas da manhã. Ele continuou procurando, e na terceira hora do dia, 9 horas da manhã, ele encontra mais um grupo e acerta com eles para irem trabalhar na sua propriedade.
E essas pessoas, a Bíblia diz que eles estavam na praça, desocupados, esperando que alguém chegasse até eles e os contratasse para trabalhar. Tem algumas situações, né? E eu gosto de observar as situações. Quem anda muito por rodovia, vocês veem o pessoal parado na rodovia. Geralmente com uma sacolinha, né? Com uma mochila. Alguns colocam no peito, né? Uma plaquinha, chapa. E eu não sabia o que era aquilo. Caramba, o que esse pessoal está fazendo aí na rua? E chapa. E fica lá dando sinal para os caminhoneiros. Eles são pessoas que trabalham em carga e descarga de caminhão. Antigamente tinha o guia, né? Pessoas que ficavam na beira da estrada, vinha um caminhoneiro de longe fazer uma entrega, ele não conhecia a cidade. Aí era comum eles também contratarem um guia, né, para conduzir-los. Olha, eu preciso ir em tal lugar, e o guia o levava até o lugar. Às vezes só levava, mas não ajudava nem descarregar e nem carregar o caminhão. E a profissão do guia está em extinção, né? Porque tem uns guias eletrônicos aí que você só digita a rua, a hora você vira aqui. Dizem até que daqui a alguns anos eu não vou nem precisar dirigir automóvel, né? Que você vai entrar dentro do automóvel, vai digitar o endereço onde você quer ir e deita lá atrás. E quando chegar lá no endereço, o carro lhe avisa: ó, você chegou ao seu destino. Eu acho que eu não vou ver isso, né? Mas eu acho que os meus filhos e netos, que eu ainda não tenho, se eu tiver, eles vão pegar isso daí. Mas essas pessoas estavam lá na praça, esperando alguém para contratá-los. E o pai de família os contratou e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E aí já tem um dado interessante aqui. Com os primeiros ele combinou um denário pelo dia todo de trabalho. Com esses ele não combinou valor nenhum. Vão lá, né, o dia já está um pouco avançado, trabalhem lá e no final da tarde eu pago o que for justo para cada um de vocês. E eles foram. E aí, tornando sair pela hora sexta, meio-dia, né? E pela hora nona, 15 horas, já no finalzinho do dia, fez a mesma coisa. E saindo pela hora undécima, quase no final do dia, encontrou outros lá que estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. E aí, só para a gente refletir, né? Um homem sem trabalho é um homem que passa por dificuldades tremendas. Tem até uma música que fala que um homem sem trabalho, ele não é digno, ele não é nada, ele não é uma pessoa humana. E aí a gente... Isso. E aí nós pensamos, né, na situação do nosso país: 12 milhões de desempregados. É muita gente. 12 milhões de pessoas que estão sofrendo. Eu, na minha família, eu acho que toda família deve ter um desempregado. Na minha família eu tenho alguns sobrinhos desempregados. E algumas pessoas com desemprego sofrem mais do que outras. Tem pessoas que desempregadas, né, não tem lá um emprego formal, carteira assinada, bonitinho, mas eles conseguem, né, fazer um monte de coisa e conseguem passar por esse período aí com relativa facilidade. Não sofrem tanto com desemprego. Mas eu tenho um sobrinho que ele sofre, viu? Ele não tem aquela disposição. Eu vejo, eu sempre pego o trem, e aí aquele pessoal vendendo mercadoria dentro do trem. E eu não teria essa disposição. Poderia fazer outras coisas. Mas tem gente que lida bem com essa situação de desemprego, outros não. E o meu sobrinho é um que está há quase 2 anos sofrendo, né? Se não tivesse mãe e pai para apoiá-lo, e ele casado, se não tivesse pai e mãe para apoiá-lo e os familiares para ajudar, ele estaria numa situação extremamente difícil.
E não é porque seja preguiçoso, nem porque não procure. Procura direto. Mas ainda tem aquele detalhe que ele guarda o sábado, né? E aí quando chega numa empresa e ele diz que não pode trabalhar no sábado, as portas se fecham, está sendo extremamente difícil para ele conseguir um emprego. E aí então, no final do dia, o Senhor contratou um grupo de trabalhadores. Vão lá para a minha vinha, trabalhem lá e no final do dia a gente vê o que nós podemos fazer. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chegou o momento de pagar os trabalhadores. E tem uma coisa interessante também que acontece dentro das Escrituras, e isso me levou a agir dessa maneira durante um tempo da minha vida. Teve um tempo que eu tinha uma empresinha de prestação de serviço, eu tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, prestando também serviço para essa empresa grande que eu trabalhava. E eu compreendia, que o ser humano, se ele não recebe o salário dele ali no dia, isso provoca uma situação de dificuldades, porque são contas para pagar, as despesas da casa que tem que ser feita. E a Bíblia é um livro que tem uma preocupação social muito grande. Então, quando a gente começa a estudar as Escrituras e observar detalhes, nós vemos que a Bíblia ela tem uma preocupação com os direitos sociais extremamente relevantes. Ela se preocupa com as pessoas pobres, se preocupa com os órfãos, se preocupa com as viúvas, se preocupa com os trabalhadores, que quem depende de trabalho dentro da sociedade é aquela classe mais frágil. O empresário, ele tem como lidar com as dificuldades da vida de uma forma melhor que o trabalhador que depende de salário tem. E aí a Bíblia ela criou mecanismos para levar a proteger não só a viúva, não só o órfão, não só o estrangeiro, mas proteger também o trabalhador. E numa época que não existia um conjunto de regras formais, legais, de proteção ao trabalho. Então, naquela época ninguém tinha carteira registrada, ninguém tinha... E aí eu sempre disse para vocês que as Escrituras, ela inaugurou algo extraordinário para a humanidade. Um dia de descanso. É a primeira vez na história da humanidade que uma civilização, que uma sociedade reconheceu que o trabalhador precisava de um dia de descanso. Isso vai se tornar padrão no mundo. E começou com quem? Começou lá com os judeus, quando Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí a humanidade ganhou essa noção de que o ser humano, o trabalhador, ele precisa de um dia para descansar. Isso agora faz parte da legislação dos países do mundo. Separar um dia para o descanso do trabalhador. Algumas categorias têm até privilégio, Tem 2 dias de descanso, é o meu caso. Eu não trabalho nem sábado nem domingo. Outras têm garantido por lei um dia de descanso. Mas a Bíblia também se preocupou com o salário do trabalhador. E aí dê uma olhada aí no livro de Levíticos, no capítulo 19 e no capítulo 13. O que a Bíblia recomenda em relação a esse trabalhador diário? Todo dia ele trabalhava para ganhar o salário do dia. E como é que o contratante deveria tratá-lo nessa situação? Alguém pode ler aí para nós? Levíticos 19, capítulo 13. Versículo 13? Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Perceberam, irmão? Então o jornaleiro, aquele que trabalha pela jornada diária, o patrão dele não pode chegar para ele no final do dia e dizer: olha, amanhã cedo eu te pago. Não, ele tem que pagar o quê? Porque ele dependia
para se alimentar e para viver daquele salário diário. E se ele não recebesse, ele teria condições de levar comida para a família dele? Então Deus estabeleceu essa regra. O trabalhador diário, ele tem que receber o seu salário no final do dia. É direito, é justiça isso. O cidadão trabalhou o dia todo, no final do dia é justo que ele pegue o seu salário e vá levar alimento para sua casa. Então a Bíblia, ela tem essa preocupação social. E aí chegou a tarde, o que o contratante fez? Chamou o administrador da propriedade e vamos fazer o pagamento dos trabalhadores que nós chamamos, certo? E aí ele vai usar uma estratégia, e essa estratégia vai nos ensinar como é que Deus vai nos tratar na questão da salvação. E aí então chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Então teve um cidadão que foi contratado na última hora do dia. Ele trabalhou apenas 1 hora. Vindos da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. E aí vocês se lembram que 1 denário foi o que ele prometeu pagar para o que começou às 6 horas da manhã e trabalhou o dia todo. E aí ele mandou pagar 1 denário para quem trabalhou apenas 1 hora. E isso cria uma expectativa, não criou? Caramba, se ele está pagando 1 denário para quem trabalhou 1 hora, eu que trabalhei 12, eu vou ganhar quantos denários então? Eu vou ganhar 12 denários, eu vou sair daqui hoje com o bolso cheio. Aí eles ficaram lá na expectativa. E vindo os primeiros, e foi pagando todo mundo. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também. Então o contratante pagou 1 denário para quem trabalhou 12, para quem trabalhou 9, para quem trabalhou 6, para quem trabalhou 3 e para quem trabalhou apenas 1 hora. Todos receberam o mesmo salário. E aí quem trabalhou mais não achou bom, né? Caramba, eu trabalhei aqui 12 horas de sol a sol, me desgastei, esse pessoal veio e trabalharam apenas 1 hora e vão receber o mesmo salário que eu. Numa outra situação, a reclamação até seria justa, porque quem trabalha mais, logicamente, tem o direito de receber mais. Isso, dentro de uma situação normal, questão de justiça seria essa: pagar mais para quem trabalhou mais. E as pessoas que trabalharam mais e receberam o mesmo salário de quem trabalhou menos reclamaram. E foram lá e procuraram o administrador. Olha, reclama lá com o patrão que isso não está certo. E eles reclamam: esses últimos fizeram 1 hora só, e tu igualaste a nós que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Isso não é justo. Então ele disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. E por que ele não foi injusto? Eu não combinei 1 denário com você? Então eu estou cumprindo o combinado. Essa é uma questão de que eu não estou sendo desonesto com você. Eu combinei 1 denário pelo dia de trabalho, e você recebeu 1 denário pelo dia de trabalho que nós combinamos. Eu não estou cometendo injustiça com você. E com os outros ele não tinha combinado nada. Ele simplesmente mandou: vai lá, trabalha, eu pago o que for adequado. Toma o que é teu e vai, ele disse. Porque eu estou cumprindo o que nós combinamos. E aí ele acrescenta: eu quero dar a esse último mesmo que a ti. E eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu. E aí entra o direito do outro.
é dele. Ele não combinou nada com os últimos trabalhadores e resolveu pagar o mesmo salário que ele havia combinado com o primeiro. Ele está errado? Não, está certo. E a gente só consegue compreender a questão de justiça que aqui está envolvida, não é pela questão do tempo que cada um dele trabalhou, mas porque isso daqui está se referindo ao salário da vida eterna, que é o mesmo para todos. Então não importa se você trabalhou a vida toda na pregação do Evangelho, e não importa se aquele cidadão aceitou Jesus Cristo lá na cruz e pediu para Jesus Cristo lembrar dele quando ele estivesse no reino. E o que Jesus Cristo falou para ele? Em verdade eu te digo hoje, estarás comigo. Quantas pessoas esse crucificado levou para o Evangelho? Para quantas pessoas ele pregou de Jesus Cristo? Ele estava sendo crucificado, acusado de ser o quê? Um ladrão. Mas no último momento da vida dele, o que ele fez? Se arrependeu e pediu perdão e pediu que Jesus Cristo se lembrasse dele no reino. E Jesus Cristo, eu acho que é o homem mais privilegiado do mundo, esse daí. Por quê? É o único que teve a certeza, olha, eu estou salvo. Descansou, tranquilo, com a certeza da salvação. E não há injustiça aqui da parte do contratante, porque ele não poderia, no caso da salvação, pagar melhor para um e para outro não, porque a salvação é uma só. Ele poderia, para os que trabalharam 12 horas, olha, eu vou te dar uma vida eterna de 300 mil anos. Seria vida eterna? Não. Passados 300 mil anos, iria demorar muito, mas o que aconteceria? Acabaria. Ele também não podia deixar para, olha, eu vou te dar uma vida eterna de só 10 anos. Você trabalhou pouco, vai ganhar uma vida eterna de só 10 anos. Isso é vida eterna? Não é. Então, o salário é igual para todos. E a justiça de Deus está nisso. É tão grandioso o valor da salvação que não tem como Deus dar mais para um e menos para outro, porque a vida eterna é igual para todos. Então todos que receberem a vida eterna, ela vai ser igual para todos. E então não importa se você trabalhou a vida toda na pregação do Evangelho, se você simplesmente em determinado momento da vida, no último minuto da sua vida, você diz para Deus, eu aceito a sua salvação gratuita, e Deus, aceitando o pedido, concede a ele a salvação gratuita. Então Deus foi injusto? Não, em momento nenhum. E isso vem para tirar as nossas dúvidas em relação a fazer alguma coisa para ser salvo. O que nós precisamos fazer para ser salvo? Imagine se fosse possível comprar a vida eterna, quanto que ela custaria? Será que todo o dinheiro que o criador da Apple, que morreu jovem, com câncer no pâncreas, e era o homem mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo, será que se oferecesse a vida eterna para ele, todo o dinheiro que ele acumulou poderia pagar a vida eterna? Será que algum ser humano teria o valor necessário para pagar a vida eterna? Ninguém teria. Então, como ninguém pode pagar o valor da vida eterna, a única maneira de Deus conceder a vida eterna aos seres humanos, qual é? É gratuita. Porque se ele for cobrar de alguém, quem é que paga? Ninguém. E essa é a dificuldade do ser humano, é aceitar essa gratuidade. Porque o valor é tão infinito que todos querem fazer alguma coisa para merecer. E nós devemos fazer o que para merecer a vida eterna? Crer, ser batizado e será o quê? Salvo. Só isso. E é difícil de aceitar que seja só isso por uma coisa que não tem preço que possa ser pago. Porque o preço que precisava ser pago não foi pago. E não por eu e nem por nenhum de vocês, mas pelo próprio Filho
de Deus. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos compreender a justiça de Deus, porque Ele não pode exigir de nós um preço que nós não podemos pagar. Ele simplesmente quer que nós aceitemos. Que Deus nos abençoe. Amém.